Graça e paz, eleitos. Melhor noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Vanilda Lima, ministra de uma nova aliança, diretamente de Açailândia, Maranhão. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa live hoje, né? O assunto desse entendimento hoje é o que é pecado para Deus, né? O que é pecado para Deus? Amados, uma coisa que nós temos, Graça e Paz, Beth Orlando, Graça e Paz abençoada, Graça e Paz, irmão Orlando, seja muito bem-vindo na nossa live. Melhor noite a todos. Eu vou ver se eu consigo clarear, que está muito escuro. Rápido. Não, não é. Ok, então vamos lá. Então, amados, a nossa live nessa noite, ela vai falar sobre o pecado, né? Aí, eita, que a irmã Vanilda tá danada, né? Falou sobre o inferno, depois falou sobre o diabo, depois falou sobre linguagem de figuras, né? E hoje nós vamos falar um pouco. Essa live não será grande, ela será pequena, né? Mas vamos falar aqui nessa noite a respeito do pecado. O que acontece, amados? Seja muito bem-vindo, irmão Neildo Cardoso, na nossa live nessa noite. Irmão Orlando, seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite, na nossa live. O que nós vemos aí, né, dentro das instituições religiosas, o que nós mais vemos é as pessoas que elas vivem aprisionadas, né? Elas vivem aprisionadas. Por que elas vivem aprisionadas? É porque tudo para elas é pecado, né? Tudo para elas é pecado. Eu digo isso porque eu já estive lá, né? No sistema religioso. Então, lá no sistema religioso, para mim, tudo era pecado. Tudo era pecado, né? Então, tipo assim, a gente fica como se a gente quisesse se santificar a gente mesmo, por nós mesmos, nós quiséssemos nos santificar. Mas hoje nós vamos ver um pouco aqui a respeito do que é pecado, né? Porque o que nós mais vemos aí dentro das instituições religiosas, né? As pregações, né? De acusação contra o pecado, os pecados, né? Que segundo eles está dentro lá das instituições religiosas. Então, quando nós perguntamos a um irmão, né, de uma instituição religiosa, o que é pecado, irmão? Aí o que ele vai dizer, né? Pecado é beber, pinga, né? Pecado é... Bem-vindo, irmão Ricardo, à nossa live, boa noite, querido, seja muito bem-vindo à nossa live nessa noite. O irmão Ricardo está falando boa noite a todos. Então, quando a gente pergunta para eles o que é pecado, Margarida Pereira, seja muito bem-vinda, querida, na nossa live nessa noite. Boa noite, graça e paz. Boa noite, querida. Graça e paz. Então, eles falam, olha, o pecado é o quê? O pecado é você usar calça comprida, usar brincos. Pecado é você cortar o cabelo, pecado é você usar uma roupa curta, pecado é você beber pinga, um monte de coisas assim. Então, eu vivi dentro das instituições religiosas por muitos anos achando que realmente
o que era pecado para Deus era exatamente isso, né? Essas coisas aí. Só que cá para nós, né? Cláudio Roberto, bem-vindo, querida, à nossa live. Edna Braga, seja muito bem-vinda, querida, à nossa live nessa noite. Cá para nós, nós sabemos que o pecado, né? O pecado era na lei de Moisés, né? Cá para nós. Então, o mais impressionante, amados, é quando nós chegamos para a graça, então nós começamos a examinar as escrituras, porque nós temos, o povo da graça tem como fala, é o costume de examinar as escrituras. Uai, irmã Vanilda, por que o povo da graça tem o costume de examinar as escrituras, né? Mas é porque nós já viemos do sistema religioso, aonde no sistema religioso fomos enganados por muito tempo, muitos e muitos anos, enganados. Então, quando nós viemos para a graça, é porque nós começamos a, examinarmos as escrituras. Ai, irmã, mas como que você examinou? Foi assim. Nós começamos a ouvir o Evangelho da Graça através das redes sociais. Então, nós viemos examinar as escrituras para saber se realmente, né? Se aquele pessoal que está nas redes sociais estão mentindo ou não. Porque nós passamos a vida toda aprendendo uma coisa lá dentro do sistema religioso. Aí, quando nós ouvimos falar pela primeira vez nas redes sociais que aquilo dali não é nada daquilo que a instituição religiosa está pregando, então os eleitos, eles têm a curiosidade de ir para a Bíblia, para examinar, para ver se realmente os irmãos que estão nas redes sociais estão falando a verdade ou não, né? Mas nós sabemos que os que são filhos da escrava, quando ouve falar sobre a graça de Deus, essa pessoa não vai examinar as escrituras para saber se aquelas pessoas que estão nas redes sociais estão falando a verdade ou mentira. Pelo contrário, eles simplesmente ignoram, né? E não assistem uma live, falam que eles continuam falando que estamos nos últimos tempos, que nós sabemos que os últimos tempos que foi falado na Bíblia foi para aquele tempo lá do Velho Pacto, né? Então eles não se aprofundam, mas os eleitos, quando eles ouvem a voz do seu pastor, que é Cristo, ele ouve e ele entende de imediato, ele compreende. Então ele vem para a Bíblia e vai examinar as escrituras. Então ele vai ver que o povo que está nas redes sociais falando sobre a graça de Deus são um povo eleito, um povo predestinado, né? Que foi eleito antes da fundação do mundo. E agora, descobrindo essas verdades dentro da palavra, ele não mais vai ficar dentro de uma instituição religiosa debaixo de escravidão, né? Porque sabemos que nas instituições religiosas eles estão no judaísmo ainda. Mas quando nós viemos para a palavra de Deus, a gente vai ver que a graça de Deus foi para o povo depois da cruz, porque Cristo cumpriu a lei e agora ele nos trouxe a graça, né? E aqui estamos nas redes sociais anunciando o evangelho verdadeiro, que é o evangelho da graça de Deus, né? Então vamos lá, vamos ver agora, né? Vamos falar sobre o pecado. O que é pecado para Deus, né? Veja o que Deus disse usando a boca do profeta Zacarias, né? No capítulo 3, versículo 9. Removerei o pecado dessa terra num único dia. Nossa,
Mas tem isso dentro da Bíblia, né? Ayla Maria, seja bem-vinda, irmã Ayla. Graça e paz, ela está falando graça e paz, irmã Vanilda. Graça e paz, querida, seja muito bem-vinda na nossa live nessa noite. Uai, como assim? Mas como que tem dentro da Bíblia, né, irmão Orlando, né? Irmão Neilton, como é que está dentro da Bíblia essa palavra e nós nunca vimos essa palavra? Por que será que nós nunca vimos essa palavra? Porque simplesmente nós não examinávamos as Escrituras. Se nós não examinávamos as Escrituras, não tinha como aprender, né? Christian Santos Pinto, graça eterna abençoada, graça eterna amado, seja muito bem-vindo, né? O irmão Orlando está falando, Beth Orlando está falando, pecado é violação de um preceito religioso, é violação, isso mesmo, irmão Orlando, violação de um preceito religioso, isso mesmo, né? Então vamos lá. Uai, como é que Deus disse, né? Veja o que Deus disse usando a boca do profeta Zacarias, no capítulo 13, 9. Como é que esse capítulo, esse versículo, essa passagem bíblica estava aqui, e quando eu estava dentro do sistema religioso, eu nunca consegui ver. E muitos que estão lá também não conseguem ver. Por que será, né, que não conseguem ver? Não é isso? Então vamos lá. Removerei o pecado dessa terra num único dia. Jesus falou isso, né? O próprio Cristo falou isso, que ele removeria o pecado da terra. Deus disse isso muitos anos antes da cruz, né? Foi dito isso através do profeta Malaquias, muitos anos antes da cruz. Christian fala assim, sabemos, não deu para ler. O Elias Paulo, graça e paz, Elias Paulo, bem-vindo. Edivan Fonte, seja bem-vindo na nossa live, irmão. Beth Orlando, Isaías 59, 12, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e os nossos pecados testificam contra nós, porque nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Isso foi o que? O povo que estava no judaísmo, né? Que conheceram suas iniquidades, porque o pecado estava com eles ali, na lei mosaica. Deus disse isso muitos anos antes da cruz. Agora veja o que João Batista disse quando viu Jesus pouco tempo antes da cruz. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aonde que eu vou encontrar isso? O irmão Ricardo está falando. O Senhor removeu o pecado, portanto hoje não existe mais pecado. Nós em graça sabemos que não existe mais, irmão, mas vai falar isso para o sistema religioso que o Senhor vai ver só. O Beth Orlando Alves está falando assim, isso mesmo, irmã, transgressões da lei, isso foi aplicado aos judeus. Exatamente. Essa aplicação foi aos judeus, né? Nada a ver conosco hoje, que somos o povo gentil, né? Então vamos lá. Agora veja, João Batista disse, quando viu Jesus, antes da cruz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João, né, no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Veja só, quando João Batista, ele estava ali, né, no Rio Jordão, né, que Jesus se aproximou de João Batista para ser batizado, o que é que Jesus falou para aquele povo, aquela multidão que estava ali, né? Que foi que Jesus falou? Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. Uai, mas ele, afinal de contas, de qual mundo que João Batista estava falando? Desse mundo, desse século, hoje ou daquele mundo, daquele século lá, né? Daquele século lá, porque hoje em graça não tem mais o pecado, porque o pecado era a transgressão da lei, mas hoje, depois da cruz, não tem mais transgressão.
Portanto, não havendo mais transgressão, não tem mais pecado. Não é isso? Então, João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontou Jesus como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado daquele mundo lá. Por que ele tiraria o pecado daquele mundo lá, irmã Vanilde, não nosso hoje? Porque aquele povo lá estava debaixo do pecado, estava debaixo da lei. Porque nós sabemos que a lei veio para apontar o pecado. E aquele povo lá todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Aí hoje, no nosso século, hoje o povo gentílico aponta essa passagem para nós hoje, quando nós sabemos que não é para nós. Luiz, seja bem-vindo, querido, na nossa live. Elias Paulo, bem-vindo, já falei, verdade mesmo. Então, amados, quando a gente começa a examinar as escrituras, a mente da gente começa a se abrir, nós começamos a entender, né? O irmão Orlando está falando, para que o homem não morresse ao afligir esse mandamento, Deus estabelece os sacrifícios e em dado momento de história, ele mesmo não quer mais receber essas ofertas. Tá vendo? O próprio Deus não quer mais receber essas ofertas de sacrifício. Que aquele povo lá se sacrificava, tudo deles era na carne. Então eles sacrificavam ali, a salvação deles era alcançada por esforço, eles se sacrificavam, viviam debaixo de rudimentos, debaixo de rituais, né, irmão Orlando? Mas o que acontece, nós sabemos que eram 613 preceitos da lei. Rogério Lima, bem-vindo à nossa live nessa noite, amado. Nós sabemos que eram 613 preceitos, irmão. Isaías 1:11, irmão Orlando está colocando. Só que passou, e eu não vi. Vou ver se eu consigo puxar aqui um pouquinho. Para que o homem não morresse, ao afligir esse mandamento, Deus estabeleceu o sacrifício, né? Em dado momento histórico, ele mesmo não quer receber as ofertas. Esse eu já li. Ele mesmo não quer receber as ofertas, essas ofertas. Por que ele não quer mais receber? É porque o próprio Cristo se deu em sacrifício, né, para pagar a dívida daquele povo lá, que estavam endividados, estavam em pecado. E o próprio Cristo reconciliou o homem com Deus, né? Não é verdade? Eu mexi, agora não está mais correndo, irmão Orlando. Não sei para que eu mexi. Tá, então vamos lá. Agora veio João Batista e disse, não, esse eu já li. Você percebe que Deus, há muitos anos, disse que iria remover o pecado da terra no único dia, né? O próprio Cristo falou que ele iria remover o pecado da terra em um único dia, né? Quando esse dia se aproximou, João disse que Jesus, o Cordeiro de Deus, iria tirar o pecado da terra. Eu pergunto, removeu ou não removeu? Agora eu pergunto, ele tirou ou ele não tirou o pecado do mundo? Ele removeu ou ele não removeu? Como que é isso mesmo? Né? Será se essa palavra não vale? Será se essa palavra foi tirada, né? Essa palavra foi tirada? Não, ela continua lá, está na Bíblia. Mas por que ela não é visualizada? Essa palavra. O povão ainda continua debaixo de pecado, debaixo de rudimentos, debaixo de rituais, até hoje se sacrificando, enquanto o próprio Cristo já tirou o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Será que Deus mentiu? Né? Quando usou a boca do profeta Zacarias, será se ele mentiu? Né? Ele falou que tiraria o pecado do mundo e não tirou? Como assim? Vamos ver, né?
Será que João Batista mentiu quando disse que Jesus iria tirar o pecado do mundo? Então, o que era pecado para Deus? Que ele tirou e removeu da terra na cruz. Queridos, escute. A lei agora é a revelação da palavra, né? Agora para nós, a lei é a revelação da palavra, não é isso? Pecado para Deus era a lei que havia antes da cruz. Pecado era a lei de Moisés. Uai, mas a lei de Moisés não existe mais, né? Vê se sobe. Não, agora subiu. Só um momentinho, vê se sobe. Não. Pifou aí mesmo, não tá não. Ah, o irmão Orlando colocou. Zacarias 13:9. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ele tem 7 paredes, 7 pares de olhos. E eu, pronto, passou. Não consegui ler. Aí se eu mexer, irmão Orlando, aí não sobe mais. Então vamos lá. Será que Deus mentiu? É aqui. Será que João Batista mentiu quando disse que Jesus tiraria o pecado do mundo? Então, né? O que era pecado para Deus? Que ele tirou e removeu da terra na cruz. Queridos, escute, a lei agora é a revelação da palavra. Pecado para Deus era a lei que havia antes da cruz. Pecado era a lei de Moisés. Como assim agora nós vamos anular, né, o sacrifício de Cristo? Nós vamos anular agora e trazer de volta o sacrifício para hoje, né? Como é que nós vamos anular a morte de Cristo e trazer tudo de volta? Já que Cristo foi o único que cumpriu, né, os 613 preceitos da lei. Não é isso? Osmar Claudino, a paz, irmã, a paz, amado, seja bem-vindo na nossa live. Aqui, veja o que diz a palavra em 1 João 13:4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Tá vendo? Todos aqueles que praticavam pecado lá no Velho Pacto, eles transgrediam a lei. Porque o pecado, o que é o pecado para Deus é transgredir a lei. Mas como nós, o povo gentílico, para nós hoje não tem lei, como de fato nunca teve lei para o povo gentílico, né? Então não tem pecado para nós, porque a palavra pecado, né, significa transgressão da lei. Então pecado é transgredir a lei. Mas que lei tem hoje, né? A não ser que tenha a lei dos homens, só hoje para nós cumprir, que temos que ser, 1 João 3:4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de fato. O pecado é a transgressão da lei, isso mesmo, Orlando, né? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato. O pecado é transgressão da lei. Lei Levita, 613 itens, isso mesmo, irmão. 613 preceitos da lei, né? Que nenhum homem conseguiu cumprir. Como é que nós hoje vamos conseguir cumprir? Não é isso? Impressionante que é trazido lá dos 613 preceitos da lei, Orlando. É trazido alguns itens só, os outros, né? Tipo a circuncisão, né? Sabemos que nós somos o povo incircunciso. Mas aí o povo incircunciso nunca pagou dízimo, né? Só quem levava dízimo lá na lei eram os circuncisos. E hoje eles trouxeram dízimo, mas cadê a circuncisão, não é isso? Eles estão transgredindo aquela lei lá, né? Se eles são judeus. Gilberto Francelino, seja bem-vindo, querido, na nossa live nessa noite. Veja o que diz a palavra em João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei, né? Viu aí o significado de pecado para Deus?
Querido, na cruz, o Senhor aniquilou o pecado da lei. Aniquilou ou não aniquilou o pecado da lei na cruz? Né? Ele levou sobre si, né? Todos os pecados. Sobre si ele levou. Beth Holanda está falando assim, no mínimo 4 leis por 7 vezes por semana, 12 meses por ano. Nossa! O irmão bem, seja bem-vindo, querido, na nossa live. Shalom, amado. Kênia Lima, seja bem-vinda, irmã Kênia, na nossa live, a nossa amiga, nossa irmã aqui do bairro, né? Estou feliz por ver você na nossa live. Seja muito bem-vinda, irmã Kênia. Irmão Orlando está falando assim, Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Pronto, uai, Orlando. Pois se o fim da lei é Cristo, então por que aqui ainda está existindo lei por aí assim? Já que o fim da lei é Cristo, não foi Cristo? Efésios 2:15, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenança. O objetivo dela era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo paz. Isso mesmo, que palavra gloriosa, irmão Orlando. Elson Jesus, graça e paz, querido, seja muito bem-vindo. Me parece que é o ministro Elson Jesus, né? Seja muito bem-vindo na nossa live, nessa noite. Então, vamos lá. Ele cumpriu a sua promessa ao profeta Zacarias, no capítulo 3, versículo 9, cumpriu também João Batista, né? Em João, capítulo 1, versículo 29, que iria remover o pecado da terra em um só dia, em um único dia. Renata Mello, seja bem-vinda, querida, na nossa live. Irmão Elson, Jesus está falando isso mesmo. E irmão Orlando está falando graça e paz abençoados. A irmã Vilma, bem-vinda, querida, na nossa live. Chegamos, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. Ele cumpriu a sua promessa ao profeta Zacarias. Zacarias 3:9. Cumpriu também em João, capítulo 1, versículo 29, que iria remover o pecado da terra em um só dia. Agora eu pergunto, ele removeu ou não removeu? Né? Irmão Dino, Sani, graça e paz, querido, seja bem-vindo à nossa live nessa noite. Seja muito bem-vindo. Ele cumpriu a sua promessa ao profeta Zacarias, ao profeta, Zacarias 3:9, esse eu já li. Ele removeu, ele tirou. Quando Paulo entendeu isso, ele disse, quando ainda éramos pecadores, tá vendo? Tá vendo aí? O próprio Paulo, né, apóstolo Paulo, ele falou assim, ele reconhecendo isso, que Deus havia tirado o pecado daquele povo na cruz, ele mesmo citou essa palavra, quando ainda éramos pecadores. Eita glória! Então vamos lá. O irmão Elson Jesus, abraço, abençoados, toda a família espiritual. Então vamos lá. Quando Paulo entendeu isso, ele disse, quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos? Éramos, quando éramos pecadores. Paulo falando, ainda quando éramos pecadores. Pronto. Depois da cruz, já não somos mais pecadores. Não é isso? Então vamos lá, mais um pouco. Todos vocês sejam muito bem-vindos na nossa live nessa noite. Colossenses 2:10. Amados, nós somos a igreja de Cristo. Só até aqui percebemos o tanto que somos perfeitos em Deus, através de Cristo ressuscitado. Só até aqui percebemos, agora vejamos o que nós somos para os homens e para a religião que vive nos condenando, sufocando as pessoas de pecado. Tá vendo?
Nós sabemos que depois da cruz, Ayla, Maria, obrigado. Então sabemos, amados, que depois da cruz, nós já nascemos perfeitos, nós já nascemos aperfeiçoados, não tem mais pecado. Ai, irmã Vanilda, como assim? Como não tem mais pecado? Né? Não temos mais, o pecado ficou lá na lei mosaica, o pecado ficou lá antes da cruz, depois da cruz já nascemos justificados. Carlos Castro, Abba Pai. Seja bem-vindo, querido, na nossa live, irmão Carlos Castro. Seja muito bem-vindo, querido. Então, vamos lá. Pecado, esses que ele trouxeram lá de Israel, de onde o próprio Deus matou e enterrou esse pecado, tá vendo? Deus matou e enterrou o pecado lá em Israel. Aí eles vêm trazendo para hoje. Os religiosos, o irmão Ricardo Teixeira, bem-vindo, querido. Ele está falando, os religiosos não explicam esses, eles complicam. É isso mesmo, irmão Ricardo. Impressionante que eles fazem até os cursos de teologia, né, irmão Ricardo? Gasta dinheiro, gasta tempo, perde tempo e não aprende nada disso sobre a graça de Deus. Só aprende lei mosaica, até a tampa, né? Enfiados na lei mosaica, mas cadê a graça? Só o povo da graça, né? Com olhos iluminados e mente ativada, alcançou o conhecimento da graça de Deus através da palavra. Porque antes nós examinávamos, mas nós não conseguíamos entender, né? Então vamos lá. E hoje os pecados, sem ter nem mais um pingo de valor e nem mais efeitos para Deus, está sendo usado dentro do sistema religioso pelos líderes. Para quê? Para fins lucrativos, né? O pecado está sendo usado dentro do sistema religioso, né? Para fins lucrativos, não é isso? O pecado, o diabo, a suposta volta de Jesus, o suposto diabo, né? Lui Adriano, seja muito bem-vindo na nossa live nessa noite. Graça e paz, amada, e todas as coisas já nascemos mais que vencedores. Isso mesmo. O irmão Ricardo está falando a Bíblia deles, irmã. Bíblia deles, todos nós, né? Que estamos cultuando a Deus em espírito nessa noite, né, amados? Amado irmão Ricardo Teixeira. O irmão Orlando, Hebreus 9:26. Passou, irmão Orlando. Vamos lá, então. E hoje os pecados sem ter mais um pingo de valor. Uai, o pecado hoje não tem valor, irmã Vanilda? Não. Pecado hoje não tem mais valor nenhum. Por que não tem? Porque Jesus já matou e enterrou lá no velho pacto. E depois da cruz nós nascemos já justificados. Não é isso? E nem mais efeito para Deus está sendo usado dentro do sistema religioso, pelos líderes religiosos, para fins lucrativos. E esse medo que eles passam para as pessoas usando de má fé e ao mesmo tempo usando de nossa boa fé, né? Nada mais do que quer uma fonte de renda deles. Tá vendo? Isso é forte demais. A irmã Vilma está falando, assim é. Agora, para Deus, verdadeiramente somos como igreja gloriosa. Eita glória, né? Agora somos a igreja gloriosa para Deus, nós. Beth Orlando, as ferramentas prediletas nos graus religiosos. Isso mesmo, são as ferramentas de privilégio. É o quê? É o pecado, né, irmão Orlando? O diabo, a suposta volta de Jesus, o suposto diabo e o suposto pecado. Agora tira, né, irmão Orlando, o suposto pecado, o suposto diabo, a suposta volta de Jesus.
Tira para ver se as igrejas não secam. Tira também o dízimo de dentro das instituições para ver se elas não fecham, bate a porta, né? A irmã Thalita Maciel, seja muito bem-vinda, querida, na nossa live nessa noite. Lu Adriano, bem-vindos à nossa live. Deva ser esposa e mulher, né? Bem-vindos, querida, na nossa live nessa noite. A irmã Vilma Moreira está falando, como é maravilhoso viver em olhos iluminados. Isso mesmo, irmã Vilma. É maravilhoso viver com os olhos iluminados, né? E libertos, né? Libertos. O Elias está falando assim, e as chamadas igrejas são empresas religiosas. Com certeza, empresas religiosas. O irmão Orlando está falando assim, se tirar isso tudo, os líderes religiosos correm para outro país, kkkk. Com certeza, irmão Orlando, só que quando chegar em outros países, a graça de Deus já vai estar lá. Eita glória, porque a graça de Deus está cruzando as fronteiras. Louvado seja Deus. Vamos lá. Agora, para Deus, verdadeiramente somos como igreja gloriosa, sem manchas, sem rugas, ou coisa semelhante, mas santa e incomparável, sem culpa. Eita glória! Efésios 5:27. Se o senhor quiser colocar para nós ler, que gloriosa! Nós somos a igreja gloriosa de Cristo, sem mácula, sem rugas, né? Santa e irrepreensível. Nós somos o povo mais feliz da terra. O irmão Carlos Castro está falando Natal, Rio Grande do Norte, irmão? Ligados na propagação do Evangelho de Cristo ressuscitado. Eita glória! Seja muito bem-vindo, todo o Rio Grande do Norte. Você acha que a religião e o sistema religioso, o irmão Alano colocou o Efésios 5:27, os líderes religiosos ganharam tanto dinheiro com esse engano que não precisam mais trabalhar nunca mais. Verdade. Construíram impérios, né, irmão Orlando? Impérios. Rodrigo Oliveira da Silva, seja muito bem-vindo, irmão Rodrigo Oliveira, na nossa live nessa noite, né? Então vamos lá. Você acha que a religião, o sistema religioso tem interesse que você saiba dessas verdades? Claro que não, né? Por isso que lá no sistema religioso gastam-se dinheiro, gastam-se tempo, fazendo curso de teologia e não conseguem entender nada de Bíblia. Por que será? Porque o sistema religioso não tem nem interesse de apregoar a verdade para os seus fiéis. Não é isso? Marinês Helena. Olá, querida. Seja bem-vinda na nossa live nessa noite. Claro que não há interesse nenhum de levarem as verdades, né, para dentro das instituições. O irmão Ricardo, eles querem mais, eles são cães gulosos. Por mais que eles querem, eles são cães gulosos, acostumaram pegar dinheiro e não querem abrir mão, né, desse dinheiro, né, irmão Ricardo Teixeira? Essas verdades libertam o povo desses alçapões, dessas empresas, dessas sinagogas que levam os filhos de Deus para antes da cruz, tá vendo? As verdades bíblicas libertam o povo, né, dessa religiosidade, das sinagogas, né, e das verdades, né, que levam os filhos de Deus para antes da cruz. Os filhos de Deus é levado. A irmã Vilma Moreira, fique conosco, abençoada. Alexandre Lourenço, seja muito bem-vindo, amado, na nossa live nessa noite. O sistema religioso leva o povo, os seus fiéis, para antes da cruz. E nós sabemos que, na graça de Deus, depois da cruz, estamos hoje depois da cruz.
Mas por que o sistema religioso ignora tanto quando nós... O Elias está falando assim, o sistema religioso está mais perdido do que segue tiroteio. Está mesmo, Elias. Mais perdido. Por que está perdido, Elias? É porque eles estão antes da cruz. Eles estão ainda na mensagem ainda do Jesus de Nazaré. E nós, em graça, estamos depois da cruz, já na mensagem trazida por Paulo diretamente ao povo gentílico, né? A mensagem trazida diretamente de Deus para nós. O próprio Paulo fala, não recebi de homens, não aprendi com homens, mas recebi diretamente de Deus, para trazer ao povo gentil. Não é isso? Silvia Souza, para cima deles, irmã. Eita glória, para cima com a palavra da verdade. Bete Orlando, porque com uma única oferta fez perfeito para sempre o sacrifício, perfeitos para sempre aos sacrifícios. Hebreus 10, 14, isso mesmo. Apenas uma vez única, né? Porque uma única oferta que foi Cristo na cruz do Calvário. Nós sabemos que lá na lei mosaica, de ano em ano, eram sacrificados os cordeiros. Havia, assim, derramamentos de sangue para a remissão do pecado daquele povo. Mas o Cristo Jesus, de uma vez por todas, ele se fez cordeiro uma vez só. E tirou o pecado do mundo de uma vez só. Isso fez sacrifício para sempre, para nunca mais ter sacrifício. Aí, Thalita Maciel, Marinês Helena, seja bem-vinda, abençoada. Tá dando uma saudação à amiga, né? Rodrigo Oliveira da Silva, sabia que o pastor do sistema religioso tem direito de trabalhista, como todos os trabalhadores? Fala sério, irmão, não sabia dessa não. Até essa, as instituições já são isentas, né, dos seus impostos, e agora essa ainda mais, eles não querem, os cães gulosos não largam esse osso fácil não. Marinês Helena, bem-vinda, amada, na nossa live. Seja muito bem-vinda. Essas verdades libertam o povo desses alçapões, dessas empresas, dessas sinagogas que levam aos filhos de Deus para antes da cruz. Queridos, Deus não vê você em carne. O que você o que você e eu fazer de errado não é pecado para Deus. O que nós fazemos de ruim, quem vai pagar o preço é a nossa própria carne, que para Deus não fez diferença, pois ela é inimiga do Espírito Santo. Tá vendo? Deus não está olhando para a minha carne, o que eu vou fazer. O que eu fazer de errado, ele vai me corrigir, sou filha dele. Ele vai me corrigir, né? Então eu vou pagar na minha própria carne aquilo que eu fizer de errado, eu vou colher as consequências daquilo que eu fazer de errado, né? Deus não está querendo nada da nossa carne, ele não está esperando nada da nossa carne, que a nossa carne vai ser santificada, que a nossa carne... É por isso que muito no sistema religioso está mais perdido que segue tiroteio. Eu vejo uma irmã aí nas redes sociais, coisa horrível. Não sei se é Nadia o nome dela, falando coisas absurdas, com quem é na carne. Ela anula a morte de Cristo e traz agora que é a carne que tem que trazer a perfeição, nada a ver, gente. Rodrigo Oliveira da Silva, eu estou fazendo uma aula gratuita com o advogado Natan Silva. Quer que eu te envie o link? Pode enviar, amado. Pode enviar sim, viu? Irmão Rodrigo Oliveira da Silva. Pode sim. Então vamos lá. Deus vê você em espírito. E em espírito você é perfeito nele. Eita glória! Isso aqui é glória.
Nós sabemos que Deus olha para o nosso espírito, porque o nosso espírito vem de lá, já. O nosso espírito vem de lá, e Deus olha para o nosso espírito, e Ele nos vê perfeitos no nosso espírito. Não olha para a nossa carne, ou para o que a nossa carne vai fazer, porque a carne puxa para as coisas terrenas, né? Puxa para as coisas terrenas, mas o Espírito, ele puxa para as coisas do alto. Por que então? Porque o Espírito é do alto, né? Então vamos lá. Deus vê você em Espírito, e em Espírito você é perfeito nele. A sua carne para Deus está morta, pronto, né? A nossa carne está morta para Deus. Porém, o que a sua carne plantar, irá de colher. Isso é a lei da semeadura. Mas não é pecado, porque pecado era transgredir a lei que existia na velha aliança. Pronto. O irmão Orlando, Beth Orlando, está falando assim. E o que você acha disso, abençoado? Está falando com outra pessoa. Então vamos lá. Não existe mais lei, só as obras. Não existe mais lei, só dos homens, ó, tá vendo? Só existe hoje a lei dos homens, que nós temos que cumprir a lei dos homens, né? Se você ou eu praticar algum crime e sermos condenados pela justiça terrena, iremos para a cadeia, tá vendo? Tipo assim, se nós cometermos algum crime, nós vamos para a cadeia, vamos sofrer, vamos padecer lá, né? Vamos apanhar, é um monte de castigo, é um sofrimento muito grande. Então, o que nós praticamos aqui na terra, nós vamos pagar, é aqui mesmo. A carne vai pagar, vai sofrer as consequências daquilo que ele cometer, né? Não existe mais pecado para Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você pertence só a Ele. Nossa, que coisa gloriosa, que maravilha. Elaine Gonogero, bem-vinda, querida, na nossa live, nessa noite. Seja muito bem-vinda. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Ele. Pronto, somos propriedade exclusiva de Deus. Pertencemos a Deus, não é isso? José do Carmo Vieira, bem-vindo, querido, na nossa live, nesta noite. Ele não pertence a você, é você quem pertence a ele, entenda isso, tá vendo? Mas aí no sistema religioso, eles acham que é Deus que pertence a eles, é o Deus que pertence a eles, é o Deus que depende deles, é o Deus que tem, né, tudo. Então Deus não é nada. Nesse caso aqui, ó, é Deus, ele não pertence a você, é você que pertence a ele, entende isso? Nós que pertencemos a Deus, nós somos propriedades exclusivas de Deus. Não é Deus que nos pertence, sim. O irmão Orlando, Beth Orlando, está falando assim. Irmã Vanilda, eu não entendi o porquê desse link que o irmão mandou. Será que ele poderia nos falar sobre o quê? Isso mesmo, né? Fala aí, irmão, sobre esse link aí que o senhor mandou pra gente. Explica aí, fala aí o que é esse link, tá? Fazendo um favor. Nem eu entendi, irmão Orlando. Só falei para ele colocar aí, mas eu não entendi nada, viu? Fiquei aérea. Mas é bom ele explicar, né? Você está gravado na palma da mão dele. E ele disse, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nunca mais, jamais te esquecerei. Tá vendo? João 10, 28 e 30. Olha só, nós estamos gravados na palma da mão de Deus, né?
E nunca Ele nos esquece. E outra, ninguém nos arrebata da mão de Deus. Agora, onde é que está essa daí? Do sistema religioso fala que nós vamos para uma instituição religiosa, aceita Jesus, aí nós é de Deus. Aí nós sai de lá, nós está desviado. Aí nós não é mais de Deus, né? Uai, que negócio é esse? Se aqui está falando assim, ó, ele disse, e ninguém as arrebatará da minha mão, nunca, jamais te esquecerei. Tá vendo? Lá em João 10, 28 e 30. Ninguém pode nos arrebatar. Por quê, irmã Vanilda? Ninguém pode nos arrebatar da mão de Deus. Porque Ele nos elegeu nele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele para sermos seus filhos aqui na terra. Então não há necessidade, né? A irmã Flávia, Helene, eu sinto, passou. Seja bem-vinda, irmã Flávia, na nossa live. Irmã Vanilda, eu já dei uma olhada, não tem nada a ver conosco. Povo livre, ele está em defesa dos líderes, dizendo que pastores têm direitos. Não, oh, coitado. Sinto muito, mas eles podem se bater de todo jeito, mas o povo da graça vai falar as verdades nas redes sociais. Cadê que eles têm coragem de falar as verdades bíblicas nas redes sociais? Nunca que tem, né? Fica jogando linkzinho, tentando arrebatar o povo da graça. Mas das mãos de Deus ninguém nos arranca, ninguém tira. Ele está falando aqui, né? Então, lá no sistema religioso, a pessoa perde a salvação, mas nós sabemos que somos predestinados e escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E ninguém consegue nos tirar da sua mão, nos arrebatar da sua mão. A irmã Vilma Moreira está falando, uma vez salvo, para sempre salvo. Isso mesmo, Vilma. Uma vez salvos, salvos para sempre. Conta que é macumba, povo abençoado. KKK. Chuta que é macumba, povo abençoado. KKK. Mesmo, Orlando. Podemos chutar. Nós já fomos no sistema religioso e fomos alcançados com a nossa mente ativada, nossos olhos iluminados, e já podemos enxergar as inverdades bíblicas que trouxe engano para nós e nos manteve cativos dentro das instituições religiosas por muitos anos. Hoje estamos livres, libertos das instituições religiosas, porque sabemos que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Nós somos edificados, nós somos o povo mais feliz da terra. E não tememos, estamos nas redes sociais denunciando as inverdades bíblicas trazidas pelo sistema religioso. Osmar Lourenço, bem-vindo à nossa live nessa noite, amado. Então vamos lá. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, mas a Deus é melhor do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Uai, Deus e o Pai é um só, e ninguém vai poder nos arrebatar das mãos. Ivonete da Silva, querida, seja muito bem-vinda na nossa live, nessa noite. Tá vendo? É pecado. Tá vendo? Não é pecado de pastores, que vai separar os filhos do seu próprio pai, não. Pegue a visão. Tá vendo? Sabemos que quando estávamos no sistema religioso, muitas vezes deixávamos de dar atenção aos nossos irmãos, nossa família, nossos familiares, porque não podíamos nos assentar na roda dos escarnecedores, né? E tal, a luz não se une com as trevas, então havia aquela divisão, aquela separação, não é isso? Mas hoje nós já livres, libertos pelas verdades bíblicas, hoje nós podemos olhar para todos de maneira igual,
né? De maneira igual. Hoje nós amamos a todos sem exceção, né? E meus queridos, eu agradeço, né? Vamos ver aqui. Tá vendo? Não é pecado de pastores que vai separar os filhos do seu pai, do seu próprio pai, não. Pegue a visão. Você é abençoado, não seja mais enganado. Se liberte desse maldito sistema religioso, né? Então, amados, eu agradeço, né, a cada um de vocês. O irmão Orlando, o Bete Orlando, tá falando assim. Ora, onde há remissão, passou. A irmã Elaine Gonogero tá falando assim. Verdade, eles nos falam para não se misturar com nossos familiares. Isso mesmo, irmã. E até hoje eu me arrependo de muitas vezes que eu deixei de dar atenção para meus próprios familiares, porque eles não eram da instituição religiosa, né? Eles não eram, então eu dava pouca atenção para eles. Mas isso é engano, né, amado? Nós sabemos que é engano, né? Então, queridos, eu agradeço, tá, por cada um de vocês, tá? Que vieram, né, na telinha para me dar suporte, né? Nessa live, nessa noite. Eu não vou citar o nome de vocês, porque eu posso não lembrar o nome de todos, mas o meu abraço a todos vocês, graça e paz, melhor noite. Amém, eleitos? E vamos que vamos. É nóis.